Olá, pessoal, tudo bem? Iremos começar nossa última unidade da disciplina de Biologia das Espermatófitas. Eu sou o professor Rafael Zanotti, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de Timon. A unidade 4 fala sobre herbários e a identificação de plantas. Então, vamos embarcar aí nesse conhecimento. Então, você já parou para pensar como a gente reconhece as plantas? Os herbários, né, ajudam a guardar esse conhecimento, afinal, para cuidar da natureza, a gente precisa primeiro conhecer. Então, os herbários são locais que nós vamos guardar as plantas, de uma forma que elas vão durar muito e muito tempo. Uma característica do herbário, ele funciona exatamente igual a uma biblioteca. Na biblioteca, nós guardamos livros. Nos herbários, nós vamos guardar as plantas secas. Por quê? Porque se as plantas estiverem úmidas, elas vão apodrecer, né? Vai ter fungos e bactérias que vão contaminar. E aí essas plantas que vão ser guardadas nos herbários, elas vão ser identificadas. Nós vamos aprender a usar na aula de hoje uma chave dicotômica, né? Uma chave de identificação das principais famílias botânicas. E com isso, a gente vai conseguir entender quem são essas plantas e para que serve, né? Para que a gente vai conhecer essas plantas? Porque várias plantas, né, têm uma importância médica, uma importância econômica, uma importância alimentar, ou uma importância, por exemplo, agronômica, né? Pode ser uma espécie invasora. Então, tudo isso a gente vai guardar essas plantas para reconhecer, para a gente saber, olha, essa planta aqui tem um potencial medicinal, mas quem é essa planta? Quais são as características dela? Aí você vai lá no herbário e vai olhar e vai entender e vai conhecer essa planta. Existe a descrição em livros, mas existe também a planta para você mostrar esta planta que eu estou falando. É muito importante, então, os herbários, né, que são locais que nós vamos depositar essas plantas, e aí nós vamos guardar essas plantas de formas já identificadas. Então, a aula de hoje vai ser basicamente entender mais sobre esses herbários e como identificar as plantas. E para a primeira coisa, quando a gente pensa, né, na organização de um herbário, da montagem de um herbário, nós vamos entender agora de uma forma final, né? Na forma final, o que a gente consegue observar? A gente vai observar que as plantas vão ser guardadas, né, vão ser dispostas no papel, e essas plantas, né, secas, elas vão ficar guardadas em armários organizados, assim como uma biblioteca, em ordens, todo organizado. Um material sempre muito organizado, se possível com a folha, com a flor, com o caule, com todas as partes, né, os órgãos da planta, para podermos reconhecer. Então, essa é a ideia de um herbário, né? Ele vai ter todas as características principais daquela planta e com isso nós iremos reconhecer. Existe a descrição de forma escrita, mas também vai existir um exemplar, que a gente chama de tipológico, né? Aquilo que a gente vai olhar e vai entender, essa é tal planta. Essas são as características da planta A ou da planta B. No Maranhão, nós temos, né, alguns herbários também, né? Nós temos 5 herbários registrados. Existem pequenos outros herbários, por exemplo, uma universidade, um instituto federal pode ter um pequeno herbário onde ele guarda o material seco, né, as folhas que eles coletam, porém eles não são registrados nacionalmente como herbários válidos, né? Eles não são certificados. Nós temos os dois maiores herbários que nós temos aqui no Maranhão, um que fica na própria em São Luís, que aí nós temos aí um herbário com 10.000 espécies catalogadas, né, espécies guardadas lá, e outro que fica em Caxias, com 10.200 espécimes guardadas, catalogadas. Então, esse material ele foi preparado, identificado e guardado de forma que qualquer pessoa que queira ter acesso a esse material vai poder ter para conhecer, para tirar alguma dúvida, para, por exemplo, ele identificou um material e ele quer confirmar se ele é exatamente da mesma espécie que um outro material que já está guardado em algum herbário. Então ele vai lá no herbário e confere, olha, o meu material que eu coletei é igual ao material que está disponível no herbário. Então eles são a mesma espécie, por exemplo. E aí, o que a gente tem que fazer? Quando a gente vai montar um herbário, né, vai começar a fazer uma coleção botânica, a primeira coisa que nós temos que fazer é organizar o material.
Aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que, depois de coletar os materiais, né, nós vamos deixar em folhas, as folhas, né, no papel ou jornal, algum material que vai absorver. Esse material vai ficar prensado, né, entre folhas. Para quê? Para perder a água. Nós vamos colocar numa estufa que vai ficar aí na casa dos 40, 50 graus. Ou algumas vezes a gente usa estufas com uma lâmpada incandescente, né, para ficar esquentando e desidratando o material. O mais importante é que esse material esteja totalmente desidratado. Por quê? Com a desidratação, fungos e bactérias não vão conseguir proliferar nesse material biológico, nós não iremos perder. Outro ponto importante é em relação a como nós vamos dispor ele no papel. Por exemplo, repare que nós temos folhas voltadas, né, à parte de cima da folha, que a gente chama de adaxial, voltada para cima. E aqui, olha, a face abaxial, que é a parte de baixo da folha, também voltada para cima. Porque nós temos que lembrar que depois que esse material, nós vamos deixar ele disposto no papel de uma forma que facilmente eu consiga reconhecer, ver detalhes da planta. Então eu tenho que, se eu for trabalhar com ela, se eu for manipular ela, eu tenho que manipular ela quando ela ainda está úmida, né? Antes de secar. Depois que ela secar, não consigo manipular porque exatamente vai ficar quebradiço. Então, a gente vai organizar ela, ó, colocando folhas voltadas, a parte de baixo da folha para cima, a parte de cima da folha deixar aqui, as flores, né? Se precisar fazer o que a gente chama de toalete ou limpeza, vai tirar o excesso de material que tiver e deixar organizado para fazer a nossa essicata. Aí, olha, quando a gente faz uma essicata, elas vão ficar dessa forma, ó. As essicatas delas devem ficar bem organizadas, as folhas bem dispostas, a flor, se possível. Sempre vai ter uma etiqueta de identificação, depois nós vamos mostrar detalhes dessa etiqueta. Ó, olha a folha, nesse caso aqui a gente não conseguiu colocar a folha e a flor junto, porque a folha era muito grande e não cabia junto com a flor. Tudo bem, nós vamos ter que fazer uma essicata para a folha, como esse caso aqui, olha, a essicata para a folha. E, em outro momento, vai ter que fazer uma essicata para as flores dela, quando não cabe tudo junto, no mesmo espaço, no mesmo local. A gente pode observar isso aqui, ó. Olha, outras essicatas, como a gente pode observar aqui, ó. Olha, uma folha composta, ó, uma folha bem grande. Olha, outra folha, ó. Mas a gente tem que deixar, por exemplo, eles viraram, ó. Nós temos essas folhas viradas para cima e essa aqui, ó, virada para baixo, ó. Essa parte de baixo da folha está virada. Para quê? Isso tudo para garantir que você vai conseguir identificar o material, mesmo seco, todos os detalhes da planta. E aí, ó, o que nós vamos fazer? Nós temos que pegar e, por exemplo, se você for organizar essa planta, você tem que deixar ela disposta da forma correta. Não pode deixar elas tortas, deixar elas todas de formas muito bagunçada, né? Por quê? Tem que ficar tudo organizadinho, que nós temos que lembrar que elas vão secar. Então, como elas vão secar, tem que ficar tudo bem organizado, bem fácil de visualizar. Um ponto importante também, por exemplo, não deixar passar, né, um pedaço, ó, do caule, um pedaço da folha, não deixar passar do papel. Vai fazer o quê? Vai dobrar, por exemplo, uma ponta dela. Você vai fazer de uma forma em que consiga, né, ficar totalmente dentro do papel estabelecido, para ficar tudo padronizado. Então, ó, o que nós temos que ter geralmente quando a gente vai montar um herbário? Então, de uma forma geral, né, quando a gente vai montar uma essicata. O que é essicata? A essicata é essa folha seca, né, com um papel, com um rótulo com etiqueta, né, com uma etiqueta de identificação. Vai ter aqui, né, o número de registro da essicata, o número dela, né, porque vai estar no herbário, né, então vai estar tudo relacionado. Aqui, né, o timbre, quando for possível, né, da instituição. E aí nós vamos perceber, ó, aí tem aqui as folhas. Repararam, ó, essas folhas, ó, essa aqui
está na parte normal, a parte de cima da folha está aqui. Essas daqui foram viradas, botamos a parte de baixo da folha virada para cima, porque quando secar a gente vai conseguir ver. Aqui nós temos tudo, ó, a gente consegue ver a disposição das folhas, nós conseguimos ver a posição aonde está a flor, e aqui nós temos um envelope que a gente vai guardar flores, frutos, sementes, qualquer material que tenha soltado da planta. Então todos esses materiais vão ser guardados para também ficar sempre junto. E aí, ó, sempre essa etiqueta, ó, você vai deixar uma margem de pelo menos 1 centímetro, né, aqui, ó, para formar a etiqueta. E isso aqui que nós chamamos de uma essicata. É muito comum também nós colocarmos um papel pardo, protegendo ela, exatamente para evitar que tenha qualquer dano. E atrás desse material, nós iremos colocar, ó, nós temos essa essicata principal, e geralmente a gente coloca umas 3, 4, 5 réplicas. Para quê? Desse mesmo material, caso alguém precise dessa... Eu guardei esse material lá em Caxias, no herbário de Caxias. Mas alguém no Espírito Santo, em Vitória, precisa identificar esse material, você pode mandar uma replicata para ele. Você não vai mandar o original, mas você vai mandar a mesma planta, com as mesmas informações, para lá. Aí a pessoa faz análise, muitas vezes, depois pode devolver, alguma coisa nesse sentido. Ou quando, se por acaso se perder algum desses materiais, nós temos essas replicatas. É muito comum ter esses materiais, né, para sempre... É um backup, né? Um caso de qualquer problema, temos eles ali para identificar. Aí, ó, na hora da etiqueta, né, nós vamos ter o logo do herbário, a família que pertence àquela espécie botânica, o gênero e a espécie com o autor, quem foi o determinador, porque quem foi a pessoa que identificou e falou que aquela família, que aquela espécie, quem foi e por quê. Nem todo mundo consegue identificar as espécies, nós chamamos esses de taxonomistas. Os taxonomistas são especializados em algumas famílias botânicas, em alguns grupos, e eles que vão ser pessoas que vão determinar e falar com certeza que aquela espécie é aquela espécie. Então é sempre importante. Quando foi feito isso, a localização que foi feita a coleta, hoje em dia a gente usa muito GPS, né? Então tem as coordenadas todinha, a data da coleta, característica da planta, qual que é o hábito dela, ela era uma árvore, era um arbusto, a cor, se ela tinha látex, se não tinha, colocar qualquer informação que você vai perder quando secar. E colocar também sempre o nome dos coletores e o número do coletor. Todo coletor de planta, ele vai ter um número, né, no herbário que vai identificá-lo. Nem sempre o coletor vai ser o determinador. Porque geralmente existem grupos que fazem muito coleta e tem grupos que vão... pesquisadores que fazem a sua determinação, identificam. Então, são grupos independentes. Aqui é só para vocês terem noção, né? Um exemplo de aqui do herbário, né? Do Rio de Janeiro. Aí nós temos o número, qual a família, Orquidácea, o nome dela, Pseudélia, aqui. A localização é Brasil, parece que é Maracás. A observação, né, algumas coisas, né, as flores eram brancas, quem foi o coletor e a data. Foi no 10/7 de 76. Esses materiais é muito comum você encontrar materiais bem antigos. Aqui, ó, como que deve ficar uma essicata. No final das contas, isso aqui é uma essicata perfeita. Esta aqui, por exemplo, esta aqui, ó, nós temos as folhas, com a parte de baixo e a parte de cima bem expostas. Nós temos aqui uma etiqueta, um envelope, provavelmente para guardar pedacinhos das flores ou sementes que tenham caído. As flores aqui. Essa aqui é uma essicata, né, mostrando os detalhes dela, mas não tem as flores, né? Aí nós temos aqui as folhas. Outra aqui, ó, o material claro. E aí, gente, é importante também entender que existem os herbários que a gente chama de herbário virtual. O que seria um herbário virtual? Existem vários, né? No Brasil, talvez o maior que nós temos é o do Rio de Janeiro, que aí com esse projeto chamado de Reflora, Plantas do Brasil, Resgate Histórico e Herbário Virtual para o Conhecimento e Conservação da Flora Brasileira.
Então, nesse herbário virtual, você vai fazer uma consulta e vai perceber, né, quais são os materiais que estão depositados, né, quais as plantas, as espécies estão depositadas nesses herbários. E conhecer, ver detalhes. Então, você tem aqui como ver o próprio... Esse aqui, né, é o Reflora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Está aqui o site, né, para vocês verem aqui embaixo. Ó. Vale a pena vocês acessarem. E aí nós temos tanto para entrar no herbário, para você conhecer as plantas secas, onde estão depositados, quem coletou, quais são as características. E nós temos também um outro site aqui, ó. Então esse aqui é do herbário e esse daqui é um que você vai identificar, por exemplo, a flora e as plantas e os fungos do Brasil. Não vai ter exatamente algumas vezes onde está depositado, mas você vai conhecer as plantas e os fungos do Brasil. É o projeto Reflora. É muito legal. Aqui só para a gente conhecer mesmo, né? Aqui é um herbário virtual. Você vai colocar, por exemplo, o nome da espécie aqui na busca simples, ou você pode ir procurando, né, buscas avançadas, colocar por mapa, por regiões do Brasil e tentar encontrar informações que você quer sobre aquela planta. Aí algumas vezes você tem espécies, por exemplo, que não foram determinadas. Então, espécies que ainda estão em dúvidas. Mostrar, né, quando tem duplicatas, que é aquela que tem mais de uma guardada para você ver, caso você queira pedir, por exemplo, um outro herbário está precisando de algumas plantas para servir para o seu acervo, você pode solicitar para um herbário as duplicatas dele. Aí algumas que são apenas da xiloteca, né, da parte da madeira. Você pode fazer vários tipos de busca para encontrar. Esse aqui é o Reflora, né, que é talvez o maior do Brasil, mas existem outros sites também que são herbários virtuais. Hoje em dia, grande parte dos herbários estão ficando de forma virtual. Você está digitalizando todas as suas essicatas para todo mundo ter acesso a esses materiais. Aqui a lista de flora, né, e fungos do Brasil. Aqui só, por exemplo, ó, como a gente já mostrou na aula anterior, falando um pouco aí sobre as famílias das angiospermas, você pode buscar aqui, ó. Você vai em grupo, escolhe angiospermas, e das angiospermas escolhe uma família, aí escolhe uma família para pesquisar, e ele vai te dar todas as informações, principais espécies, tudo que tiver conhecido, né? E aqui, só para a gente ter a noção, ó, por exemplo, hoje nós temos aqui o projeto Reflora reconhece 53.320 espécies nativas, naturalizadas e cultivadas. Aí tem 5.000 aproximadamente 5.000 algas, 1.600 briófitas, 1.400 samambaias e 123 gimnospermas e 36.802 angiospermas e 8.300 fungos. Como nós já falamos, né, em outros momentos, as angiospermas é o grupo mais diverso, com o maior número de espécies, então a gente consegue observar isso bem aqui também, na lista, né, que nós temos do Brasil. Aqui é só para a gente entender também, quando a gente vai identificar o material, né, nós temos os sufixos. Quando a gente vai trabalhar a família, a gente vai finalizar sempre com AI, ACAI. Então, ó, toda família botânica finaliza com ACA. Então, vocês vão ver, a gente já viu isso quando a gente comentou sobre famílias botânicas. E aqui é só para a gente frisar, né? É importante essa ideia, né? Conhecer um pouquinho mais sobre essas identificações. E aí, quando você faz uma essicata, o material todo, né? Você vai ter mais ou menos isso aqui. Por exemplo, ó, nós temos o nome científico, Malpighiaceae emarginata, família Malpighiaceae, nome popular, a acerola, a ceroleira. Aí nós temos características morfológicas, a altura dela, as características todinha, onde ela ocorre. No Brasil, ocorre nas regiões do Ceará, Paraíba e Pernambuco. A fenologia amadurece 3 a 4 vezes no ano, entre a primavera e o verão. E as outras informações estão aqui. Então, ó, você tem todas as informações. Então, você guarda o material e ainda você pode colocar essas informações para as pessoas conhecerem as coleções botânicas. Outro, ó, Paquira glabra, é uma bombaceae, é a castanha do Maranhão. Então, ó, as características morfológicas, a ocorrência dela, vai de Pernambuco até o Rio de Janeiro, florestas fluviais
Amazônia, madeira de baixa durabilidade, leve e mole. Aí mostra as características, a utilidade dela, utilizada para a confecção de objetos leves, caixotes, réguas e brinquedos. E utilizados aí na arborização de ruas estreitas. Então a gente conhece um pouco mais sobre as plantas, identifica ela e depois vai divulgando essas informações. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês como funciona a chave de identificação das famílias botânicas e o que é, né, para que serve essa identificação das famílias botânicas. Então, a chave de identificação é quando você vai usar um material que vai ajudar a entender quem é aquela planta. Por exemplo, primeira coisa, você tem que saber informações morfológicas sobre a planta para começar, para você entrar numa chave de identificação. Ah, ela é uma gimnosperma? Ela é uma angiosperma? Então, se ela for uma gimnosperma, você vai para a chave A. Se ela for uma angiosperma, você vai para o item 2. Aí você vai ver, são flores aclamídeas. Flores aclamídeas é aquelas que não têm pétalas e nem sépalas. Se ela for, você vai para a chave B. Se ela for monoclamídea de clamídeas, que elas apresentam apenas pétalas ou apenas sépalas, ou apresentam pétalas e sépalas, vai para o item 3. As flores são monoclamídeas ou elas são diclamídeas. Monoclamídeas são quando você não consegue perceber a diferença entre pétalas e sépalas. E a diclamídia você consegue perceber. Aí ele vai mostrando, né? Você vai chegando até um ponto que você vai chegar e vai escolher uma chave. Um exemplo aqui, por exemplo, no teste 1, a chave D, essa grindelia aqui. Então, nós temos um desenho esquemático de uma cicata, nós temos a planta, e aí começa. Nós já sabemos que elas são monoclamídeas bissexuadas, então quer dizer que elas só têm pétalas ou só têm sépalas, uma característica que a gente já visualizou no laboratório. Aí a primeira coisa, por exemplo, ela tem um ovário ínfero ou um ovário súpero. Aí lá de morfologia vegetal nós temos que saber. E aí, primeira coisa, ela é monoclamídea, flor que possui somente um dos dois verticílios protetores, apenas sépalas ou apenas pétalas. Aí, ovário súpero, o ovário livre com os demais peças florais estão inseridos abaixo do ponto de inserção. Ou ínfero, quando o ovário está abaixo, né, das inserções. Então, nesse caso, é um ovário, olhei no laboratório e vi que ela tem um ovário ínfero. Então, fala para eu ir para o 2. O ovário é unilocular ou biplurilocular. Unilocular quando apenas um lóculo, pode ser originalmente um gineceu unicarpelar. E bilocular quando apresenta dois lóculos. Então eu olho no laboratório e vejo que ela é unilocular. Mandei por 3. Flores dispostas em capítulo. Flores dispostas em capítulo é quando tem uma inflorescência, né, parecida com, no caso aí, das margaridas, do girassol. Então, isso aqui é um capítulo. E a gente observou, né, lá que ela tem. Então, ela é uma asterácea. Pronto, cheguei na família. É assim que a gente faz uma identificação. Vou fazer mais um teste aqui. Teste 2, a gente vai usar a chave E da musa. Esse aí vai ser parece aí com as bananeiras da vida, né? Do grupo das bananeiras. Então a gente consegue ver aqui as características das folhas, das flores, todas as partes morfológicas. Isso aqui a gente consegue ver, por exemplo, essas cicatas dessa forma, desse desenho, no site chamado Flora Brasiliensis, que nós vimos lá das famílias botânicas. Então vale a pena dar uma olhada lá no Flora Brasiliensis. Aqui nós vamos ver características das flores, folha. Então, gente, esse aqui é um outro teste, né? Nós vamos usar agora a chave E. As flores são diclamídeas, com 1 a 3 pétalas. Então, aqui a gente já sabe que a espécie é a musa. Nós já pegamos isso, né, de início. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é se as flores estão dispostas em capítulos ou não. Capítulos, como a gente viu anterior, aquelas flores, né, que é a inflorescência tipo do girassol. Então, como ela não tem, as flores, né, não são dispersas em capítulos. Então, nós vamos para o 4. Lá no 4, nós temos as flores. Podem ser homoclamídeas ou heteroclamídeas. As homoclamídeas são aquelas que não dá para diferenciar pétala de sépala. E as heteroclamídeas que dá. No caso da musa,
não consegue diferenciar pétala de sépala. Então, ela é uma homoclamídia e a gente vai para o 5. Aí no 5, ela vai ser ou uma planta, um perianto, né, zigomorfo ou actinomorfo. A gente vai olhar agora, ó, o que significa zigomorfo. Zigomorfo é aquele que você só tem uma simetria bilateral, ó, que só consegue dividir em 2. E o actinomorfo você consegue dividir em vários. E a flor da musa, ela tem essa simetria zigomorfa ou bilateral. Então eu vou para o 6. Lá no 6, ele fala que só tem um estame ou 2 estames ou numerosos. E no caso especificamente da musa, ele tem vários estames. Então, do 6 eu vou para o 7. Como ele tem muitos estames, vão ser 5 numerosos, eu vou para o 9. E aí eu vou olhar, ele tem uma folha sem nervura, né, que é uma enérvia, ou uma peniparalinérvia. E aí, no caso, quando eu olho uma folha de uma musa, eu percebo que ele era uma periparalinérvia. Vou para o 10. As folhas são alternas, espiraladas, o fruto tipo baga. É uma musácea. É da família aí das bananeiras. Então, é isso aqui que a gente consegue observar, né, identificando esses materiais. A gente consegue observar aqui algumas informações, né, as referências. E qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço. Então, gente, finalizando aí mais uma aula. Até a próxima.